E eis que chegamos ao último slide. E como eu fiz na apresentação passada, eu gostaria de fazer uma pequena meditação com vocês acerca da experiência fundamental do hegelianismo, que é o trabalho do negativo, essa negatividade, né? Se pudéssemos resumir o hegelianismo em uma palavra, em uma frase, essa frase seria: a negatividade é o motor da história. E aí, só que aí a gente precisa meditar. Bom, Hegel está falando do espírito, fenomenologia do espírito, e diz que a negatividade é o motor da história. Beleza. Só que lá na tradição cristã, escolástica, São Tomás de Aquino não fala do espírito, fala do Espírito Santo, uma coisa diferente. E ele fala que esse Espírito Santo tem uma experiência também. E aí podemos meditar, bom, qual é a diferença entre o Espírito Santo, que São Tomás de Aquino e a tradição cristã associa com a verdade, e o Espírito de que falava Hegel? E para começar essa meditação, eu gostaria de ler e meditar um pouco sobre essa frase aqui de Pitágoras. Pitágoras dizia: o bem é finito e o mal infinito. O que ele quer dizer com isso? Pitágoras era um matemático, então vamos pegar um exemplo matemático para tentar meditar o que ele quer dizer isso. Por exemplo, quantas respostas possíveis existem para a equação 2 mais 2? Uma, né? 4. Agora, quantas respostas erradas existem para essa equação? Infinitas, né? Ou seja, a verdade, o bem, a positividade, a afirmação, ela tem esse aspecto de ser individualizado, de ser direcionado. Está direcionado a um ponto. E aí você olha aquele ponto, pá, saquei, é isso aqui. E já o erro, ele tem o aspecto contrário, ele gera uma dúvida, gera uma insegurança e te abre a infinitas possibilidades que, na verdade, são possibilidades de erro. Tá entendendo? Um outro exemplo que a gente pode pegar que isso fica mais evidente é exemplos da lógica. Por exemplo, quando você diz A igual a B. Bom, isso é direcionado, você entendeu? A é igual a B. Sócrates é homem. Ou seja, existe uma relação de identidade. E nessa relação de identidade, a relação e a maneira que você apreende isso é direcionado, é individualizado. Agora, se eu digo A não é B, bom, aí você se abriu a infinitas possibilidades. Possibilidade de erro, de acerto, você não sabe. Você está na dúvida, na incerteza, né? E aí, desses dois tipos de operação, você percebe exatamente essa experiência da positividade que falava o Espírito Santo, Santo Tomás de Aquino, experiência da verdade, e na experiência do Espírito de que falava Hegel. Né? Por exemplo, Santo Tomás de Aquino, ele dizia que essa experiência do Espírito Santo, da verdade, quando a alma recebe ela, ela naturalmente entra em repouso. Já os hegelianos, falando sobre o espírito, eles dizem: não, o espírito não é repouso, o espírito é sempre crítico, é sempre atividade, ele é incansável, ele está sempre em revolta perpétua com a realidade empírica. Dá para ver que não estamos falando do mesmo espírito. Né? Se pegarmos, por exemplo, outro caso, né, o item 2 aqui. Imagina que você está estudando um autor, né? Você não conhece aquele autor. E aí você quer estudar e aprender aquele autor. E você tem uma certa resistência com aquele autor. Você quer muito aprender ele, mas você acha que às vezes ele te sacaneia. Qual é a maneira melhor
para você absorver aquele autor. É você ler tudo, acreditar fielmente em tudo que ele está dizendo e levar até as últimas consequências daquilo que ele está dizendo, até chegar às contradições naturais, ou você, a cada sentença, você duvidar, você questionar, você ser crítico. Qual dessas duas maneiras de leitura e de estudo do autor vocês acham que vai chegar ao entendimento melhor do autor? Se você acha que é a primeira, então você está seguindo o método Leibniz. Leibniz dizia: eu acredito em tudo que eu leio. Se o autor está me enganando ou se tem alguma sacanagem aqui, eu vou ler um outro livro ali na frente que vai me corrigir esse erro. Então, eu acredito em tudo que eu leio. E ele, inclusive, diz assim, ó, acreditar em tudo que um autor diz te leva a cognições, a estruturas simbólicas muito mais congruentes ao que o autor quer dizer, ao que o autor está se referindo. Então, acreditar em tudo é mais saudável até para tua cabeça, tá entendendo? Já a dúvida te deixa burro. A dúvida, duvidar de tudo pode te deixar burro. Mas é o método de René Descartes, da dúvida metódica, duvidar dos sentidos, duvidar da realidade, sempre achar que a realidade está sendo conduzida por um Deus mau, né? O gênio mau de que falava Descartes. Então, Descartes segue o outro lado, que é o lado justamente do revolucionário, né? Do hegelianismo, da negatividade. E aqui agora podemos pular para o último, só para finalizar, que é a diferença entre a experiência do bem infinito e do mal nos elementos de fé, graça, danação, esses elementos todos, né, do pecado. Santo Agostinho acreditava que todo homem é mau, né? E ele carrega essa maldade pelo pecado original, né? E essa maldade, ela já está desde o berço, né? O homem já nasce mal desde o berço. Por exemplo, no livro Confissões, Santo Agostinho dizia que desde criança, né, no colo da sua mãe, ele já tinha raiva da mãe dele. Por quê? Porque a mãe dele tirava o peito. Ele queria continuar mamando dela, tirava e ele sentia raiva dela. Ele queria machucar ela. E daí ele confessa, tá vendo? O pecado já estava lá desde os meus primeiros meses de vida. Então não foi a sociedade que corrompeu. O homem é mau, mas pela graça de Deus, pela verdade, né, pela abertura ao Deus Criador, nós encontramos um socorro, né? Pela abertura à verdade, isso também é muito importante. A gente acha que nós buscamos a verdade, mas uma das visões mais bonitas do agostiniano de Santo Agostinho é que ele diz que não é que nós vamos atrás da verdade, nós buscamos a verdade nos encontra, né? Esse negócio de estar aberto para que a verdade te diga, isso é bem próprio do Santo Agostinho. E essa é a experiência do bem que é finito e que te leva ao repouso, o Espírito Santo. Agora, se analisarmos, por exemplo, o que dizia Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, que também fez um livro de confissões, que também falou sobre educação igual Santo Agostinho. Jean-Jacques Rousseau dizia exatamente o contrário de Agostinho. Ele dizia, não, o homem é essencialmente bom, o homem é puro, o homem é um bom selvagem. O que é ruim é a sociedade. O que corrompe a bondade do homem é a sociedade. O que é isso? Experiência do mal infinito. Eu não sei o que é o bem, eu não sei o que é a verdade. Eu estou na dúvida e na incerteza permanente. Essa é a experiência da esquerda. Então, eu queria fazer essa meditação justamente para vocês analisarem como funciona a psicologia que nós devemos seguir, a psicologia do cristianismo, do Espírito Santo, da abertura para a verdade, e a psicologia da esquerda, da negatividade como motor da história, da revolta e tensão constante
com relação ao mundo físico, né? Então, espero que fique um pouco mais claro depois dessa experiência, desse exame que eu fiz com vocês. Então, até mais, pessoal, e nos vemos no capítulo 3.